presidente Felipe, professor Felipe, quando Vossa Excelência me convidou para integrar, como eu disse, esse seletíssimo rol de autores da obra do Instituto a respeito do tricentenário, sob enfoque jurídico, eu me vi em certas dificuldades. E qual seria o aspecto a abordar? Então, talvez inspirado pela minha experiência pessoal, eu resolvi, de maneira panorâmica, traçar o contorno geral das constituintes mineiras. Ou seja, quais foram os aspectos históricos, jurídicos e políticos que molduraram a realização das nossas cartas constitucionais, que a partir da proclamação da República deram não só o contorno jurídico, mas sobretudo, como eu disse há pouco, todo embasamento institucional para o funcionamento do Estado de Minas Gerais. Então, exatamente, um sumário do artigo é que eu trarei aqui nessa cerimônia, que nós sabemos que é virtual, porque a pandemia impede a realização de um evento com a grandiosidade que haverá certamente no futuro, quando nós superarmos esse momento para o lançamento físico da obra. E como foi dito aqui muito bem pelo nosso presidente, da mesma forma corroborado por todos que o sucederam, Minas Gerais tem um papel relevantíssimo na história do Brasil. A nossa formação histórica, em razão das riquezas minerais aqui existentes, que levaram à criação da capitania, no primeiro momento, de São Paulo e das Minas do Ouro, em decorrência da Guerra dos Emboabas. E depois, pela lembrança muito feliz do presidente, em razão da revolta de Vila Rica, a separação e a criação autônoma da capitania de Minas Gerais, nós tivemos, de fato, ali o reconhecimento da relevância econômica e política dessa porção do território brasileiro. O professor Paulo Brandt é professor de economia e sabe muito melhor do que eu quão foi importante o valor do ouro mineiro para a acumulação de capitais para a futura revolução industrial. De fato, as quantidades imensas do ouro aqui carreadas para Portugal e de lá para a Inglaterra permitiram um processo de industrialização que aconteceu ao longo das décadas posteriores. Portugal, infelizmente, não se beneficiou como devia dessa imensa fortuna e talvez nem nós mesmos nos beneficiamos. Mas, de todo modo, isso permitiu, àquela época, que a capitania de Minas Gerais fosse rapidamente tornada a mais populosa do Brasil. E, em razão da sua população e da sua relevância econômica, passou a ter um papel de destaque na política. E esse papel se desdobrou, ainda que exauridas as minas do ouro, as minas de pedras preciosas, com uma produção agrícola muito rica. E eu sempre cito, minha cara Gisela, professora Sandra, que aqui representam as mulheres nessa mesa, as mineiras, a figura ímpar de Dona Joaquina, cuja fortuna no início do século XIX permitiu, como baronesa do gado, como rainha do sertão, alimentar a corte real portuguesa que chegou em 1808 e não tinha não só onde se instalar, mas pior, não tinha o que se alimentar. E foi de fato a pujança dos campos mineiros que sustentou a corte real. E poderíamos citar tantos outros exemplos. Logo depois, Minas se industrializou, ainda no século XIX, foi pioneiro, não só na indústria têxtil, mas também na indústria mineral e da siderurgia. E o resultado é que, com a proclamação da República, para chegar aonde desejamos, em 1889, o Brasil assume um novo contorno jurídico. E esse contorno jurídico se desdobra, evidentemente, na promulgação da nossa primeira Constituição Republicana, em 1891, que, no modelo inverso ao norte-americano, concede aos estados, às antigas províncias imperiais, uma autonomia bastante alargada naquele momento, para que os estados, chamados estados-membros naquele momento, se organizassem, ou se auto-organizassem com as suas constituições, e permitindo, naquela fase inaugural da República e da Federação Brasileira, inclusive, uma autonomia muito distinta, que levou a diferentes características entre, por exemplo, Minas e o Rio Grande do Sul, que foi, naquela época, com uma Constituição positivista tão famosa de Júlio de Castilhos, teve uma questão constitucional muito diferente dos demais estados. E essa autonomia foi, portanto, inaugurada através de um nome que já aqui mencionado. O primeiro Congresso Constituinte Mineiro foi eleito para elaborar a nossa primeira carta, que foi promulgada exatamente no dia 15 de junho de 1891. Essa data está, inclusive, esculpida no brasão de armas do Estado. Se o presidente Felipe lembrou a data de 2 de dezembro de 1720, que muitos consideram os historiadores como uma certa certidão de nascimento. As datas são, essa época, um pouco embaralhadas,
porque nós tivemos um alvará de setembro, tivemos uma decisão em março de 1720, mas é indiscutível que em 15 de junho de 1891, Minas Gerais tem o seu nascimento formal como Estado da Federação. E reitero, data da promulgação da nossa primeira Constituição e que está gravada indelevelmente no brasão de nosso Estado, que, portanto, é a data inicial da vida política administrativa autônoma de Minas Gerais. E esse Congresso Constituinte, ele foi composto por deputados e por senadores. É interessante relembrar aqui, ainda que num ambiente jurídico, todos o saibam, mas muitos acompanham, aos estudantes e pessoas que não são da área jurídica e nem da ciência política, que naquela época havia nos Estados membros, à semelhança dos Estados Unidos, o sistema bicameral. Então nós tínhamos 48 deputados estaduais e 24 senadores, eleitos pelo voto distrital. E a primeira proposta veio do governo do Estado para a elaboração da nossa primeira Constituição, por uma comissão de juristas, sendo o relator dessa comissão o grande Afonso Pena, que é o patrono da nossa Faculdade de Direito, conselheiro do Império, posteriormente presidente da República. E Afonso Augusto Moreira Pena, mineiro de Santa Bárbara, é o relator dessa comissão, e naquele primeiro momento há uma proposta de que as eleições para o cargo de governador, adotar o nome presidente, fosse indireta, como também do Senado. Mas a maioria do Congresso, veja que nós estamos falando em 1891, há 130 anos atrás, rejeitou, decidindo ao contrário. Nós devemos ter legitimidade popular para os nossos governantes. E assim foi decidida a eleição direta para essas funções, porque em alguns lugares ficou remanescendo a eleição indireta. Por outro lado, decidiu-se que não haveria a criação da figura dos prefeitos. As municipalidades, os municípios seriam governados por um colegiado, um conselho deliberativo, que faria às vezes de Câmara, de Poder Legislativo e de Executivo, porque na proposta original o prefeito seria nomeado pelo governador ou pelo presidente. Então percebam um ar muito liberal da Constituição Mineira de 1891, meu caro deputado Roberto Andrade, demonstrando já o que aqui foi dito pelo nosso presidente, a alma libertária do povo mineiro, já presente desde aquele momento. Outro dia, o eminente vice-governador me encaminha, me permita aqui um parênteses, uma belíssima música do nosso Tavinho, e que tem como um refrão que Minas Gerais sempre será o altar, a pátria dos homens livres. Então, esse sentimento que está gravado de modo inafastável na alma mineira da liberdade também esteve nesse congresso em 1891. E naquele momento nós tínhamos uma ampla liberdade. Havia um processo judicial, o processo civil, professor Felipe, caro professor Fábio Caldeira, o processo civil era estadual, o processo penal também, havia autonomia dos estados, uma matéria muito ampla. E Minas Gerais, durante esse período da chamada República Velha, teve uma prevalência política imensa, não só por ter a maior bancada federal, por ser mais populoso, mas também pelo engenho, pelo reconhecimento, pela experiência dos políticos mineiros. E a República Velha se configura, digamos assim, no famoso Pacto de Ouro Fino, celebrado entre Minas e São Paulo, quando há o revezamento dos presidentes da República para um presidente paulista, um presidente mineiro, onde havia uma economia mais forte em São Paulo, mas uma população mais expressiva e a política mais, digamos assim, enganjada em Minas Gerais, e nós então ficamos também com essa importante participação nesse revezamento presidencial. E tantos acontecimentos, e nós não podemos detalhá-los, mas tivemos muitos presidentes, tivemos ministros de Estado, Minas Gerais avançou muito. Em 1927, como foi lembrado pela professora Sandra Goulart, é importante a data, sob o governo de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, nós tivemos a criação da nossa Universidade de Minas Gerais, pelo professor Mendes Pimentel, o primeiro reitor, primeiro presidente do Instituto dos Advogados, um grande jurista, ainda que não nascido em Minas, mas mineiro na sua plenitude. E em 1930, Minas Gerais assume, em razão do rompimento do tradicional revezamento Minas-São Paulo, a liderança da Revolução de 30. A Revolução de 30 significa a quebra do regime constitucional de 1891. Com a ruptura constitucional, com a quebra da ordem jurídica, a Revolução de 30 é vitoriosa, Minas Gerais é vitorioso. Aliás, o único estado que não sofre intervenção é exatamente Minas Gerais. O idoso presidente Olegário Maciel é confirmado como interventor. Me permita, presidente, apesar do ar solene dessa cerimônia, que de fato tem, e do caráter sempre vetusto do Instituto dos Advogados, e nós estamos no Palácio da Liberdade,
E eu há pouco subi as escadarias com a doutora Gisela Matoso, e todas as vezes que subi a escadaria, ainda mais agora com essa máscara necessária, o fôlego falta um pouco. E há um famoso episódio, exatamente nessa época, um pouco antes de 1930, quando Antônio Carlos ia escolher o seu sucessor ao governo de Minas Gerais, percebia-se que era um momento de transição, então imaginava-se que o poderoso e único PRM, o Partido Republicano Mineiro, deveria escolher um presidente já com a idade avançada. Não se planejava, é claro, que ele morresse no cargo, mas já com a idade avançada, que não teria pretensões futuras, etc. Isso se espalhou, e Olegário Maciel, que já tinha mais de 80 anos a essa época, era presidente do Senado, era um senador muito reconhecido, Senado estadual. Ele, sabendo disso, ele usa uma artimanha que ficou famosa à época. Ele sobe essa escada nas carreiras, chega aqui em cima sem fôlego. Quando o Antônio Carlos recebe, ele mal consegue falar. Então, o Antônio Carlos diz aos seus assessores, é esse mesmo, ele não resiste muito. E o presidente Olegário Maciel foi escolhido, ficou 3 anos com plena saúde, comandou a Revolução, criou a Legião de Outubro aqui em Minas, o Partido Progressista, e acabou falecendo, de fato, num episódio muito conhecido aqui, um infarto dentro da banheira, no banheiro que havia aqui no Palácio da Liberdade, que era a residência naquela época. Alguns dizem até que a alma do presidente Olegário também nos acompanha, mas isso são histórias que não são para esse livro, mas para outro. Mas eu cito esse exemplo exatamente para mostrar como a política mineira tinha também as suas artes. Com a Revolução de 30 e o rompimento da ordem jurídica, o que acontece? Nós temos a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que pretende devolver o rumo constitucional, porque Getúlio governava o governo provisório sem Constituição, de maneira por decreto, de maneira completamente livre. Minas Gerais apoia Getúlio, mantém o regime, digamos assim, provisório, mas Getúlio convoca as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que vem a ser presidida exatamente por Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, um grande líder daquela época. E Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, presidente da Assembleia Nacional, e a convocação dos estados, meu caro deputado Roberto Andrade, para as eleições para a Assembleia Estadual fazer a sua Constituinte. Já unicameral, o Senado Estadual foi extinto em 30 e nunca mais foi restaurado, como também o voto distrital nunca mais voltou. Em 1935, é promulgada a Constituição Mineira, de 1935. Se a de 91 teve como inspirador e relator da Comissão Constitucional o grande mineiro Afonso Pena, a de 35 não ficou por menos. Foi seu relator o grande jurista e advogado Milton Campos. Milton Campos realizou um trabalho também muito interessante. E a Constituição de 35, a Constituição Mineira de 35, claro, inspirada na Constituição, que tinha de ser federal, de 34, ao contrário daquele modelo liberal que tivemos, clássico do século XIX, já foi uma Constituição de aspecto social, com a representação classista, com preocupações econômicas, com a inspiração na Constituição mexicana, de 1917, e na Constituição alemã de Weimar, do pós-guerra. Então, Minas Gerais teve uma Constituição muito avançada. E eu cito no trabalho, presidente, se me permite, uma frase que eu gostei muito e que reflete muito o espírito mineiro que Milton Campos, como relator, lavrou naquele momento, ao elaborar como relator a Constituição. Ele tinha uma dificuldade de definir o papel exato das competências estaduais, porque é bom lembrar que depois de 30 houve uma restrição da autonomia federativa, que era muito larga em 91, e mesmo em 34 já foi reduzida, e, portanto, para bem identificar qual seria a ação e os limites dessa ação, deputado Roberto Andrade, do Constituinte decorrente, o relator tem essa seguinte frase espirituosa que eu relato no artigo, de Milton Campos, aspas, a missão do legislador teria de ocorrer sem levar a audácia até a exorbitância e sem levar a prudência até a timidez. Então, exatamente o famoso equilíbrio mineiro. O equilíbrio mineiro está bem retratado nessa frase de Milton Campos para demonstrar como deveria ser realizada aquela Constituinte. E essa Constituição foi promulgada em 35, mas teve vida muito curta. Porque logo depois, em 37, o golpe de Estado do Estado Novo aboliu todas as constituições estaduais, suspendeu os trabalhos legislativos, fez intervenções nos estados, ainda mantendo o interventor em Minas, que já era a essa altura Benedito Valadares, e os estados perderam completamente a autonomia. Aliás, muito simbólica da época, a famosa cerimônia da queima das bandeiras estaduais,
protagonizada por Getúlio Vargas no estádio São Januário, quando os símbolos das autonomias dos estados são todos queimados e só se admite a bandeira nacional. Então, durante o período do Estado Novo, entre 37 e 45, nós não tivemos nem Constituição Estadual, nem Assembleia Legislativa, nós tivemos, de fato, a intervenção plena. Mas a ditadura de Vargas também tem o seu fim. Em 45, com o término da guerra, nós temos a redemocratização, que decorre de outro golpe, um coup d'État das Forças Armadas. Getúlio Vargas é afastado e nós temos a convocação de uma nova Constituinte Nacional em 46, presidida por outro mineiro, Fernando de Melo Viana. Preside, ele que tinha sido conservador e apoiador de Júlio Prestes antes de 30, veja a ironia do destino. A política também é uma roda gigante, professor Paulo Brandt. Ela vai e volta. Ele que tinha sido, portanto, um homem dos chamados carcomidos da República Velha, volta como presidente da Constituinte de 46. Em Minas Gerais, a Constituinte é de 47. Há uma certa devolução da autonomia dos estados. Os prefeitos passam a ser eleitos. Há um reconhecimento de uma autonomia municipal maior no regime de 47 no Estado. E é relator, uma Constituinte que já tinha 72 deputados, um número expressivo, pouco menor que o atual, que é de 77, e também para mostrar essa linhagem dos relatores das Constituintes mineiros, o relator, em 47, é o então deputado, futuro presidente, Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves é, portanto, o relator dessa Constituição, e ele consegue devolver a liberdade e a autonomia nos cânones da Constituição ao Estado, especialmente na questão municipal. Isso vigorou até o movimento militar em 64, quando, em 1964, há a ruptura da ordem constitucional. Ainda no primeiro momento, a ruptura não é assim tão, digamos, do ponto de vista institucional, tão virulento, tanto que a Constituinte só é feita em 67, quando o Congresso Nacional recebe poderes constituintes e a Assembleia Legislativa de Minas, não eleita com a finalidade de ser constituinte, recebe também poderes extraordinários e consegue realizar a nova Constituição do Estado de 67. Essa Constituição de 67 teve como relator o deputado, professor de Direito Constitucional, eminente jurista Bonifácio Andrada, que foi posteriormente o decano de Minas na Câmara, com 10 mandatos de deputado federal. Ele vivo, está conosco, um líder importante, numa família das mais tradicionais da política de nosso Estado. Esse processo foi muito rápido. Imagina que ele não durou um mês só, não houve muito debate, foi um processo muito rápido. E houve uma comissão de juristas que o assessorou. E por coincidência, professora Sandra, quem estava coordenando a comissão de juristas era um professor da nossa querida Faculdade de Direito, o eminente constitucionalista, professor Raul Machado Horta, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. E por coincidência, genro de Milton Campos, que tinha sido ministro da Justiça e que presidiu, presidente do Instituto, e que presidiu a Comissão Constitucional em 67. Naquele momento, infelizmente, e eu descrevo com maiores detalhes no artigo, a Constituição Estadual de 67, ela foi bem, digamos assim, infeliz com a federação. Ela reduz a capacidade tributária do Estado, ela reduz a questão política, torna as eleições indiretas, faz intervenção em prefeituras, diminui a imunidade, o grau da imunidade parlamentar, muda o processo legislativo, deputado Roberto Andrade, criando a figura do decurso de prazo, atribui a iniciativa das leis ao Poder Executivo. Então, de fato, é um regime de exceção que nós vivemos naquele momento, infelizmente. Mas o que já não era bom fica pior, porque em 69, a edição do ato institucional é outorgada uma nova Constituição, uma emenda número 1 à Constituição de 67, que é chamada de emenda 69, e que em 1970 é adaptada para Minas Gerais também, com igual relatoria do deputado Bonifácio Andrada. A emenda 1 de outubro de 70 passa a ser a nossa Constituição mineira até a redemocratização. Mas, felizmente, a noite passa e nós tivemos a redemocratização. E aqui um parênteses, porque de fato o papel de Minas Gerais nessa redemocratização, que já tinha sido inspirador em 43, com o Manifesto dos Mineiros, quando o Instituto dos Advogados teve um papel tão relevante, ela volta com a chamada Nova República, na figura especialmente do então governador Tancredo Neves, para permitir que houvesse a volta à democracia no Brasil com a sua eleição, ainda que indireta, e que termina de modo trágico, como sabemos. Mas a Assembleia Constituinte é convocada em 1986,
são eleitos os deputados e senadores federais, e no Estado é também convocada a Assembleia Constituinte, para elaborar, com poder constituinte decorrente, a nova Carta Mineira, em 89. A Constituição Cidadã de Ulisses, ela devolve aos estados a autonomia, devolve a imunidade, devolve o processo legislativo, retira a figura do decreto-lei, ainda que cria medida provisória. Ela, de fato, dá um maior contorno em termos de direitos, políticas públicas, ela avança nas questões sociais. E exatamente toda essa inspiração é trazida no processo constituinte mineiro, cujo relator foi o deputado Bonifácio Mourão, eminente jurista, advogado, nomeado, professor da região do Vale do Rio Doce. E eu ali tive a grande honra e a satisfação imensa de ser o assessor pessoal do relator e tive uma experiência pessoal, de fato, única na minha vida, singular, que me permitiu, ainda muito jovem, uma visão panorâmica de todo o Estado e do conhecimento de seus problemas. E ali nós percebemos a efervescência, deputado Roberto Andrade, de um processo constituinte. Reivindicações que estavam tamponadas por décadas surgiram de modo muito empenhado. Direitos de minorias, questões indígenas, questões de quilombolas, questões das mulheres, o segmento, professor da ciência e tecnologia, capitaneada à época pelo meu querido amigo professor Ivan Moura Campos, que foi um grande líder da criação dos recursos para a FAPEMIG. Da mesma forma, a criação dos municípios, e nós tivemos, de fato, um grande empenho nessa época, e diversas outras, que eu cito também no artigo, diversas iniciativas que deram à Constituição Estadual de Minas Gerais, que foi promulgada no dia 21 de setembro de 89, foi a primeira Constituição promulgada entre os 27 estados, a chamada Constituição da Primavera, uma modernidade muito grande. É claro que dentro dos limites, meu caro doutor Fábio, doutora Gisela, do poder constituinte decorrente em uma federação que é uma federação hoje muito mais de cooperação do que uma federação plena do modelo norte-americano, alemão, canadense, australiano. Mas é uma federação de cooperação. Então nós tivemos algumas iniciativas. O professor Raul Machado Horta voltou à Assembleia, deputado Roberto Andrade, como consultor e conselheiro, assim como o professor Paulo Neves Carvalho, que era meu grande inspirador, e nós colocamos ali, com determinação do relator, princípios que hoje são comezinhos, mas que naquela época eram revolucionários, como o princípio da razoabilidade, como o princípio da boa governança, que estão esculpidos na Carta Mineira de modo preliminar, de modo inaugural e extremamente inovador. Depois disso, a Constituição, portanto, foi promulgada nessa data e nós voltamos ao curso da democracia, felizmente, e de lá para cá nós vamos aperfeiçoando as instituições. Então, desse modo, meu caro presidente, de maneira assim, como eu disse, a voo de pássaro, eu quis fazer o pensamento daquilo que está na minha contribuição a essa obra. Pela leitura dos autores, nós percebemos que são os vários enfoques. O próprio caro amigo Dr. Fábio Caldeira abordou um enfoque, de fato, muito instigante, que avoca personalidades que ocuparam o poder executivo oriundos da carreira jurídica, e certamente cada qual adotou ali a sua visão. Então é uma obra que será muito usada, muito pesquisada, extremamente apropriada a esse momento. E eu queria concluir aqui a minha intervenção nessa cerimônia para, ao mesmo tempo que lamento que a pandemia tem causado, infelizmente, tantas mortes, tantos óbitos, tanto sofrimento no Brasil e também alhures. Ela impediu que nós fizéssemos as comemorações adequadas. Nós mesmos do Senado tínhamos aprovado já a sessão solene, mas que será adiada para o momento oportuno no próximo ano do tricentenário, no momento que haja condições seguras de fazê-lo. E sempre manifestando aqui a nossa solidariedade a todas as famílias daqueles que perderam seus entes queridos nesse momento, que ainda estamos enfrentando, infelizmente. Então temos que continuar tendo como foco principal o combate à pandemia. Mas nem por isso deixamos de continuar trabalhando, ainda que remotamente, com distanciamento social, em iniciativas como essa do Instituto Advogados. E quero, portanto, concluir fazendo aqui o meu repto de cumprimentos e elogios, presidente Felipe, a Vossa Excelência, ao Instituto, ao colegiado que eu honrosamente integro há mais de 3 décadas, e quando Vossa Excelência fez menção ao presidente Décio Mitre, foi ele que, sob os seus auspícios, que eu integrei esse eminente sodalício, já há muito tempo, mas sempre com muita honra e muito orgulho para a minha pessoa. E é uma iniciativa muito louvável, porque nós percebemos aqui, na palavra da professora Sandra, na palavra do eminente deputado Roberto, na palavra de Vossa Excelência, como presidente do Instituto, do eminente doutor Fábio, e vamos ouvir daqui a pouco o fecho de ouro do vice-governador, como todas as instituições mineiras estão amalgamadas,
de modo siamês, na tentativa sempre, na busca, não só da ideia da liberdade, que é fundamental estar no nosso DNA. Aliás, Tancredo, da sacada desse palácio, diz que o outro nome de Minas é liberdade. Mas, ao mesmo tempo, na ideia fundamental que temos de desenvolvimento, como aqui foi citado Juscelino Kubitschek, que relembro também do meu artigo, e que, sem dúvida, foi o maior estadista que tivemos no século passado em termos de progresso e desenvolvimento, e que mudou o perfil do Brasil. Então, todo esse esforço é coletivo, das instituições, da sociedade e do povo mineiro. Portanto, o tricentenário tem de ser muito comemorado. Vamos fazê-lo ainda neste ano e para o próximo, e terminada a pandemia, certamente com muito mais empenho, para sabermos que nós somos orgulhosos de sermos mineiros, de termos contribuído, cada qual no seu esforço, cada qual no seu empenho, a possibilidade de fato desenvolver esse trabalho. E eu, pessoalmente, tenho sempre a gratíssima satisfação, tendo governado o Estado e trabalhado durante o processo constituinte, ter por 2 vezes jurado a Constituição do Estado de Minas Gerais, no dia 21 de setembro de 89. E tenho a responsabilidade, a consciência tranquila de que a fiz cumprir durante os meus mandatos. Eu quero agradecer muito, cumprimentar o Instituto e louvar a iniciativa, estendendo os cumprimentos a todas as instituições, as organizações e os poderes irmanados, na pessoa do vice-governador pelo Poder Executivo, o deputado Roberto Andrade pelo Poder Legislativo, a nossa universidade pelo poder intelectual, que é fundamental e essencial, imprescindível ao Brasil, e da mesma forma cumprimentar o Dr. Fábio pelo trabalho da Secretaria de Cultura e a querida Gisela, incansável nos trabalhos dos festejos dessa efeméride. Muito obrigado e a todos os meus cumprimentos. O melhor e maior professor não é pela capacidade de transmissão